está aí para ressuscitar. O Senhor é a ressurreição de todas as promessas. Aleluia. Não há nenhuma outra promessa que Deus não consiga cumprir. Se Ele prometeu, é porque Ele vai cumprir. Então apenas olha para Ele. Olha para Ele como Deus, como o Senhor, o cumpridor das promessas, o realizador de todas as promessas. Jesus. Obrigado. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Sagradas Escrituras no mesmo livro. Glória a Jesus. No mesmo capítulo, versículo, diz assim a bendita palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Talvez vamos mais adiante. Diz assim a bendita palavra do Senhor: Moisés, meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai ou passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluia. Livro de Hebreus, no seu capítulo 4, versículo 6 e 8. Diz assim a bendita palavra do Senhor, Hebreus 4, versículos 6 e 8. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e aqueles que primeiro receberam a pregação ou a promessa não entraram por causa da incredulidade. Noutra versão está desobediência. 8. Porque Josué lhes houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Palavra do Senhor. Glórias a Deus. A igreja pode tomar assento. Vou pedir ao meu pai, pastor Cassessa Pequenino, para que possa consagrar a mensagem. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, o nosso Pai. Pai, muito obrigado, porque chegou o momento de ouvir a Tua palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a Tua palavra. Pai, pedimos que Deus da glória, a orientação do alto do céu. Pai, pedimos que Deus da glória, o Teu servo, que vai trazer a mensagem para o Teu povo, para que Deus olhe como instrumento das Tuas mãos. Pai, nós repreendemos tudo aquilo que tem distraído o Teu povo. Pai, Senhor, colocou para nós ouvidos para poder ouvir. Pai, prepara o coração a cada um de nós, para que possamos receber a Tua palavra, para que não sejamos ouvintes, mas praticando a Tua palavra. Pai, nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Queremos primeiro agradecer a Deus pela vida, porque o Senhor nos tirou da província do Cunene até aqui na província da Huila, concretamente na cidade do Lubango. E não foi pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, mas o Senhor fez com que nos cuidasse, nos protegesse até chegar aqui. E nós louvamos a este Deus maravilhoso que está aqui nos cuidar. Aleluia.
não esquecendo ao nosso pai, nosso patriarca, e também pela oportunidade que nos dá para poder ministrar a palavra, esta grande responsabilidade que ele nos concedeu. Eu sei que ministrar a palavra não é coisa fácil, mas ainda assim ele acreditou em nós e nos colocou aqui para poder assim trazer uma palavra para o povo santo de Deus, para o povo que vai morar lá no céu. Aleluia. Então eu louvo grandemente a este grande homem de Deus. Eu tenho dito sempre, lá não existe, eu nunca vi homem humilde como o nosso pai. Nosso pastor é muito humilde e eu olho para o tratamento em que ele dá para muita gente e ele não vê que não, este aqui é ministro, este é cooperador, mas ele trata todo mundo do mesmo jeito. Então eu louvo a Deus e para mim ele é uma referência a seguir. Aleluia. E agradeço imensamente também a mamã grande, mamãe que nos receberam desde o primeiro dia, estão a nos cuidar. Nós agradecemos o vosso amor, o carinho que estão a nos dar. Aleluia. Louvo a Deus pelos meus pais. Deus continue sempre vos honrar, meus pais. Pastor Cassessa, pequenino, meu pai que me fez crescer na palavra. Louvo a Deus pela tua vida, meu pai. Que Deus continua sempre contigo. Louvo a Deus pela vida do meu pai, meu padrinho, grande homem. Louvo pela vida do nosso ancião Moisés, meu pai. Todos são meus pais. Nosso pastor Edson, grande homem de Deus, evangelista Capeu. Deus continua a te abençoar. Amém? Louvo a Deus. Louvamos a Deus também pela vida da igreja, nossos irmãos e irmãs que aqui estão, a banda. Ontem me levaram numa dimensão, uau. O louvor que cantaram ontem, meu Deus. E existe louvor que eu não consigo ficar de pé. Quando está tocando a minha alma, tenho sempre a tendência de dar lágrima e dobrar o meu joelho. E ontem, uau. Deus continue a abençoar a vossa vida. Se são bênção neste lugar. Amém? Glórias a Deus. Vamos naquilo que é a mensagem. Eu digo sempre que não sou tão pregador assim. Amém? Mas vamos trazer a mensagem. E porque já passaram aqui grandes homens de Deus que muito respeito e são referências para mim quando olho para ele, e também desejo pregar conforme eles pregam. Aleluia. Mas também vamos trazer a mensagem aquele que o Senhor nos deu. Nós acabamos de ler aqui a palavra do Senhor, livro de Josué, no seu capítulo 1, versículo 2. Talvez em algum momento vamos adiantar em outros versículos, mas também temos como tema: levanta-te e passa este Jordão. Aleluia. Levanta-te e passa este Jordão. A palavra vem nos ensinando, ou vem falando acerca de Josué desde anteriores livros, tanto Deuteronômio, Número, e eu olho para Josué como alguém que soube se humilhar, que soube se submeter diante da ordem de Moisés, porque existia momento em que Deus não poderia falar com Josué apenas com Moisés, e tudo que Josué poderia ouvir, poderia vir primeiro de Moisés, e Moisés passava a informação para Josué. E nesta ocasião, Josué permaneceu obedecendo, permaneceu humilde, permaneceu leal para com Moisés. Aleluia. Então, nesta humildade que ele foi mostrando e também a obediência, Deus olhou para este grande homem, olhou para Josué. Aleluia. Josué, este nome que lhe foi dado pelo próprio servo de Deus,
Moisés, porque o nome de Josué não era Josué, era Oséias, que significa salvação. E acontecendo isso, depois de Moisés ter chamado Josué e reunir esses homens, a Bíblia vai dizendo que no capítulo 16, aliás 13, do livro de Número, verso 16, a Bíblia diz que Moisés muda o nome de Josué, de Oséias para Josué, que significa Jeová é a salvação. Aleluia. E nesse contexto, Josué foi obedecendo às ordens de Moisés. Mas aqui nós estamos a tratar que a Bíblia está dizendo que, e o tema que nós estamos a levar, a Bíblia diz que levanta-te e passa este Jordão. A ordem é levanta-te e passa este Jordão. É bem verdade que para levantar e passar o Jordão, ontem eu estava a ouvir o nosso pai, nosso pastor, e ele falava, aqui diz que levanta, o texto está a dizer que Moisés, meu servo, está morto, portanto, levanta-te, passa este. Quero me pegar também neste termo, este. Quando alguma coisa está a dizer este, é porque existe uma outra coisa que também pode dizer, se existe este, ou então tem uma outra coisa. Aleluia. Se está a dizer que passa este Jordão, talvez existia mais outro Jordão, mas não existia. Existia outro Jordão, mas que não era rio. Aleluia. Porque este está a indicar que tem mais alguma coisa. Quando você passar este, talvez vai passar mais outro. E a Bíblia vai dizendo que a batalha que Josué enfrentou não foi apenas naquele lugar, não foi apenas no rio, mas o território em que o Senhor, ou Deus, estava a delimitar, onde ele poderia possuir, ele poderia encontrar dificuldade. Era também Jordão para ele poderem passar. Aleluia. Mas Deus está a dizer que seja forte. Aleluia. Seja forte. Existe momento em que as dificuldades vêm. Existe momento em que a crise se levanta. E uma coisa que se levantou no meio deles era a morte de Moisés. Moisés, quando morre, e nós soubemos bem, quando estamos a perder um familiar, ninguém fica alegre, todo mundo está triste. E eu acredito que Josué estava triste, o povo todo estava triste, porque alguém que morreu, alguém que era referência deles, mas eles estavam a ver que essa pessoa que nos ajudava, que nos fazia quase tudo, morreu, já não está no meio de nós. O que é que vamos fazer agora? Aleluia. O que é que nós vamos fazer agora? Moisés é morto. Ali talvez entra a desmotivação de Josué, entra a desmotivação do povo. E o povo começa a se perguntar, talvez, o que será de nós? O que vamos fazer agora? Mas tinha alguma coisa, tinha um propósito, tinha uma promessa. E o que eles deveriam fazer que é sair do deserto e passar o Jordão. Aleluia. Porque eles ainda estavam no deserto. O propósito é que sair do deserto e passar o Jordão. E sair do deserto porque quem lhes trouxe até o deserto era Moisés. Mas agora o propósito de levar este povo para uma terra onde o Senhor estava a prometer não era mais para com Moisés, mas o propósito agora é de Josué, porque Moisés já estava a dizer para Josué, quando ele foi apresentado ao povo,
ânimo, tenha força. E Moisés, a primeira pessoa, ou as primeiras palavras que aqui Deus começa a falar para Josué. Josué ouviu primeiro de Moisés. Aleluia. Sabe, existe pessoas incrédulas, desobedientes, só não entram do outro lado ou não passam do outro lado porque desobedeceram. Aleluia. Muita gente saíram do Egito. Muitos deles saíram do Egito. Mas a Bíblia diz que só 12 entraram na terra prometida porque obedeceram. Aleluia. A maioria morreram no deserto. Ficaram no deserto. Quando nós desobedecemos, as promessas não vão se cumprir. Nós não vamos entrar. Não vamos passar para outro lado. Aleluia. Mas quando nós nos submetemos, quando nós obedecemos a quem está em nossa frente, as coisas acontecem. Você consegue entrar. Aleluia. Por isso que eu digo que a obediência é muito importante na vida de qualquer um de nós. Sem a obediência, nós não vamos conseguir entrar em algum lugar. Aleluia. E eles chegam a Jordão. Vê que a Bíblia Deus está a ordenar. Passa este Jordão. A ordem passa este Jordão. Só que Jordão é um rio grande. E eles estavam com as crianças. Não tinham embarcação, não tinha nenhum barco lá para poder lhes ajudar. Mas a ordem de Deus é: passa este Jordão. Não importa se tem ali um navio, não importa se tem uma embarcação, mas a ordem do Senhor é para ser cumprida. Passa este Jordão. Aleluia. Imagine que a Bíblia está dizendo que ele tinha um gado, tinham todo tipo de animais, mas eles deveriam passar. Aleluia. Quando nós cumprimos as instruções, quando nós obedecemos as instruções que é dado por Deus, nós conseguimos atravessar qualquer tipo de dificuldade na nossa vida. Aleluia. Não existe nenhuma dificuldade quando nós obedecemos, quando nós ouvimos atentamente a palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus. Não há nenhuma dificuldade que possa nos impedir. Mas contudo requer obediência. Aleluia. Eu estou a ver livro de Marcos 4, no seu versículo 35. Jesus estava com seus discípulos. E com seu discípulo chega um momento, ele vai dizer assim: portanto, já é tarde. O versículo começa assim: portanto, já é tarde, mas passemos para outra banda. Aleluia. Eu quero dizer para amado irmão, para amado servo de Deus, até as coisas podem ser tarde. Aleluia. Pode ser tarde para todo mundo. Pode ser tarde para o advogado. Pode ser tarde para o médico. Mas nunca é tarde para o próprio Deus. Aleluia. Nunca é tarde para Deus agir na nossa vida. Nunca é tarde para Deus agir na tua vida. Porque quando Ele diz que passemos para outra banda, Ele diz que já é tarde, mas passemos para outra banda. Talvez os discípulos não estavam a acreditar. Talvez os discípulos estavam ainda assim, não. Já é tarde, mas como é que nós vamos passar? Só que a palavra de Jesus é: vamos passar para outra banda. Vamos passar para outra margem. Aleluia. Quer dizer que tudo pode ser tarde para muitos, mas para Deus nunca é tarde. Tudo que Ele diz vai se cumprir na nossa vida, na tua vida. Ah não, mas está tarde demais, eu já estou... A idade já passou para eu poder talvez casar. Não, já passou a idade para eu poder ter uma noiva, um noivo. Deus está dizendo: nunca é tarde.
Porque quando Ele diz, Ele cumpre. Aleluia. Sabe, nós estamos acostumados, talvez, quando nós vimos que as coisas estão a demorar, estão a levar tempo, e às vezes nós ficamos, não, eu aqui parece já não consigo, então vou desistir. Eu tenho dito que não desista. Eu vim te dizer que não desista, e nunca é tarde para você passar para o outro lado. Aleluia. Porque o Deus que nós acreditamos, que nós adoramos, o Deus que você e eu adoramos, é um Deus de cumprimento de todas as promessas. Aleluia. E a promessa de nós, do povo de Israel, alcançar a terra de Canaã, não vinha do próprio Moisés. Começou com Abraão. Aleluia. Abraão, para poder receber a promessa, também obedeceu. Aleluia. Sabe qual é a obediência? Quando Deus falou com Abraão, está dizendo que sai do meio da tua família, sai no meio da tua parentela, levanta-te e eu vou te mostrar uma outra terra, onde você poderá viver, onde você poderá morar, onde eu vou engrandecer você. Aleluia. Abraão ouviu e levantou, saiu. É questão de obediência. Aleluia. Muitos não estão a conseguir passar ou chegar em outros níveis porque não querem obedecer. Aleluia. É necessário nós obedecermos. Aleluia. É necessário obedecermos. Não importa quem está à tua frente. Não importa se a tua posição é mais alta. Se talvez alguém que está à tua frente, você está dizendo, não, a minha posição está superior a esta pessoa que colocaram aqui como meu líder, que colocaram aqui como meu pastor. Mas eu quero te dizer, devemos obedecer. A obediência nos leva a outros níveis. Aleluia. É a obediência. Josué, para chegar no nível que ele chegou, para ser agora como um líder, para levar o povo, para fazer entrar o povo na terra prometida, é porque ele foi obediente a Moisés. E quando ele foi obediente a Moisés, automaticamente ele está a obedecer a palavra, porque tudo que ele ouvia de Moisés vinha de Deus. Aleluia. Nós precisamos obedecer. Aleluia. Líderes, até Moisés, Abraão, morreram. Só que as promessas não morrem. Aleluia. As promessas não morrem. Profetas podem morrer, mas as promessas de Deus jamais poderão morrer. Aleluia. Porque as promessas é a própria palavra do Senhor. Quando Ele diz que assim eu vou fazer na tua vida, Deus é quem está a decidir, Deus é quem está a falar. Então as promessas de Deus não morrem. Conforme Ele prometeu a Abraão, passou de Abraão, veio noutra geração, chegou até a Moisés, veio a Moisés, veio a Josué, e assim sucessivamente a promessa começou a se cumprir, mas levou anos. Aleluia. Tenha paciência, obedeça só mais um pouco, vamos obedecer mais um pouco. Aleluia. Seja só humilde, e quando nós formos humildes, nós vamos chegar no lugar onde nós queremos chegar, nós vamos passar. Aleluia. Oh Senhor Jesus. O verso 3 está a dizer assim: todo lugar em que pisar a sola do teu pé, vos tenho dado, conforme declarei a Moisés. Aleluia. Josué talvez esqueceu que ele já havia pisado até em Canaã, porque quando Moisés lhes enviou para ir fazer um levantamento na terra em que eles queriam entrar, Josué foi selecionado e ele foi pisar a terra de Canaã. Aleluia. Ele pisou, e a Bíblia está dizendo que onde pisarmos já está sendo nos dado. Aleluia. Josué, ele talvez esqueceu que ele já ia lá pisar. Esqueceu. Talvez naquele momento tudo, porque por causa da crise do falecimento de Moisés, tudo desapareceu na mente dele.
Esqueceu que ele já tinha pisado em Canaã. Ele fez o levantamento e trouxe o resultado para Moisés. Ele disse que a terra é boa. E eu quero dizer aqui alguma coisa, amada igreja. Lucas capítulo 11, versículo 34. Está a dizer assim: a candeia do corpo é a nossa visão, é os olhos. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo é iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, aí o corpo é cheio de trevas. Aleluia. Sabe, Moisés, quando enviou os seus servos, os 12 espias, para a terra de Canaã, ele foi para lá, foram 12 elementos. E quando lá chegaram, observaram, fizeram um levantamento, todo mundo viu o que Josué viu, todo mundo viu o que Caleb viu, todo mundo viram, todo junto. Aleluia. Só que nós podemos ver no mesmo lugar, mas a interpretação de ver as coisas será diferente. Aleluia. Será diferente, porque depende de como eu estou a ver as coisas. Aleluia. E quando chegaram para dar resultado ou para transmitir para Moisés, eles chegaram, os outros 10, eles começaram a falar a mesma coisa. Começaram a dizer: nós fomos lá, até que a terra está boa e tudo lá mana leite e mel. Os frutos são estes que nós trouxemos como prova. Mas é que lá a terra é muito seguro. Lá tem homens grandes, gigantes, tropas treinadas. E nós não vamos conseguir passar por ali. Aleluia. Diferente de Josué e Caleb. Aleluia. Eles disseram: não, nós vamos conseguir entrar. Porque o nosso Deus que está conosco, aquele que prometeu que nós vamos chegar lá, que Ele vai nos dar terra, Ele vai nos conceder a terra. Aleluia. Deus, eu quero dizer que Deus não precisa de intervenção de ninguém. É um povo que não tinha terra, é um povo que estava a peregrinar para muitas outras áreas. Mas próprio Deus começou a dizer: eu não preciso da intervenção de um governador, nem uma intervenção de um administrador para dar terra para um povo que é meu, para um povo que eu amo, para uma pessoa que eu amo. Aleluia. Eu próprio, com a minha própria força, eu vou dar terra para o meu povo. Aleluia. Por isso confiemos em Deus. Aleluia. Vamos confiar no Deus que nós servimos. Aleluia. Precisamos olhar para esse Deus e lhe obedecer. Deixa eu dizer alguma coisa, amados. Para ser um líder, para ser, ou para nós começar um ministério. O ministério não se começa com poder, não se começa com unção, se começa com obediência. O ministério não se começa com unção, poder, falar em línguas, não. Se começa com a obediência. Quando você obedece, Deus começa a te levar a outros níveis. Quando você obedece, Deus começa a te levantar. Aleluia. É assim que Josué começou a ser levantado, porque ele estava a obedecer. Ele estava a obedecer. Aleluia. Por isso vamos obedecer. A unção vem depois de nós obedecermos. O poder começa a se manifestar depois da obediência. Falar em língua começa a se manifestar quando nós começamos a obedecer primeiro. No serviço, se você não é obediente, o teu chefe nunca vai te olhar. Mas quando você é obediente, é pontual, assíduo, o
lá no serviço vão começar a olhar. Uau, é referência. Esse merece subir até aqui. Esse precisa estar aqui ao meu lado. Aleluia. É questão de obediência. A igreja precisamos obedecer. Aleluia. Precisamos obedecer a Deus. Siga as instruções de Deus. Siga as instruções do teu líder, do teu pai espiritual. Não desobedeça, porque quando nós desobedecemos, ele vai continuar a olhar você de lado. Vamos seguir as instruções. Aleluia. Eu tenho dito assim: jovens têm força, e muita força, mas os mais velhos têm a experiência. Você pode ter força, mas a experiência está com o mais velho. Samuel, para poder entender que era a voz de Deus, foi a experiência do mais velho. Ele não estava a entender. Quando chamavam Samuel, ele está aí. Me chamaste, pai? Não, não te chamei. Aleluia. Mas quando recebeu a palavra do mais velho, diz: quando ouvires de novo a mesma voz, responda: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Aleluia. Aleluia. Na qualidade de nós sermos jovens, por isso que eu no princípio estava a dizer, eu nunca vi a estes nossos pais aqui à frente arrogantes. Hoje na igreja temos muitos arrogantes. Temos muitos que não são humildes, não são leais, conforme dizia que ensinava o pai. Mas queremos chegar onde os outros já estão. Você, quando não é humilde, você é arrogante, trata mal os outros. Não espera que amanhã você possa atingir outro nível. Não se atinge outros níveis quando você não obedece os níveis. Aleluia. Porque os níveis, ele tem degrau. Primeiro sai do nível onde você está, sobe no outro degrau. Aleluia. Então é assim. Arrogância não vai te fazer entrar, não vai te fazer passar para outro lado. Mas quando você é humilde, você ouve a palavra, o teu líder, você entra para outra margem, conforme Deus está a determinar. Aleluia. Arrogância. Muitos, por causa de ser arrogante, talvez havia um perigo, e a pessoa que estava ao lado dele poderia até lhe anunciar, poderia lhe dizer: olha, não faça isso. Mas por causa de ser arrogante, orgulhoso, lhe deixam e ele cai no mal. Aleluia. A igreja que nós queremos hoje, a igreja que nós pretendemos, se nós queremos atingir outros níveis, nós precisamos ser humildes, precisamos obedecer. Aleluia. Se você quer atingir outros níveis, obedeça aos degraus. Aleluia. Precisamos entender. Deus estava a estabelecer regulamento, instruções, para que o povo pudesse passar para outro lado. Era necessário eles entender, eles obedecer as instruções e tudo aquilo que Deus estava a ordenar, para que pudessem passar o Jordão. Aleluia. Sabe, por isso que nós lemos o livro de Hebreus. Josué, se nós formos a comparar, praticamente que ele está sendo comparado como Jesus. Aleluia. Josué está a levar o povo para a terra prometida. Mas Jesus, por isso que ali está a dizer que
Se pretendemos entrar, a questão de nós entrarmos é obediência. Ou o passaporte de nós entrarmos é obediência. Assim também, para nós alcançar o reino de Deus, quem não obedece, eu tenho dito assim, você pode dar o teu dízimo, você pode fazer tudo, mas se você não obedecer a Deus, você nunca vai entrar no reino dos céus, porque você é desobediente. Deixa eu te dizer, o primeiro Adão, quando ele desobedeceu, perdeu o nível, aleluia, perdeu o nível que ele perdeu, talvez Deus tinha um outro nível para ele poder atingir. Mas quando ele desobedeceu, perdeu tudo. Perdeu o jardim de Éden. Perdeu todas as coisas, todas as promessas que Deus tinha para com ele. Aleluia. O segundo Adão, quando veio, a Bíblia está a dizer, no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 11. Quando ele veio, obedeceu a palavra, a voz do Pai, e cumpriu com todos os requisitos, com as condições, a condição sine qua non. Ele cumpriu. E quando ele cumpriu, a Bíblia aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11, ele está nos dizer que lhe foi dado honra, glória, poder e toda adoração. Aleluia. Sabe, não se dá honra a quem não obedece. Não se dá louvor a quem não obedece. Não se dá poder a quem não obedece. Mas se dá honra para aquele que obedece. Se dá louvor para aquele que obedece. Por isso nós estamos a ver que o nível do primeiro Adão e do segundo Adão é diferente. Ele agora é adorado. Ele está lá no trono do Pai, exaltado para todos e por todos. Aleluia. Porque ele obedeceu a voz do Senhor, obedeceu a voz do Pai, cumpriu. E se nós queremos fazer proezas, a questão é obediência. Às vezes nós temos pressa de conseguir coisas. Às vezes estamos a correr demais. Mas vamos obedecer. Aleluia. Vamos obedecer. Muita gente também está a se atrapalhar. Tem mulher que estão se atrapalhar. Tem irmãs que estão se atrapalhar. Porque aquele está lhe dá promessa de casamento. Ainda tem um aqui na igreja, mas lá fora também tem outro. Aleluia. Está a atrapalhar as promessas. Aleluia. Estás a atrapalhar o teu nível onde você quer chegar. Não atrapalha o nível onde você quer chegar. Obedeça só. A promessa vai se cumprir. Não se ofereça, não. É a obediência. Todo aquele que obedece, Deus lhe honra. Deus lhe coloca no topo. Deus lhe coloca em cima. Deus lhe faz passar na outra margem. As vitórias é para os que acreditam nas possibilidades de um Deus e não nas impossibilidades dos homens. Aleluia. A vitória é só para aqueles que acreditam nas possibilidades de um Deus poderoso, cumpridor das promessas, e não para as impossibilidades humanas. Aleluia. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer. Precisamos ouvir atentamente a voz desse Deus. Precisamos ouvir. Deus está a precisar de homens valentes. Por isso até que aqui a Bíblia está a nos dizer que, porque o capítulo onde nós estamos tem
3 divisões. De 1 a 9 é Deus a falar para Josué. De 10 a 15 é Josué a falar para o povo. De 16 até 18 é o povo a responder para o Josué. Aleluia. Você está líder e está falando. Você mais também quer falar. Obedeça ainda, escuta. Aleluia. Devemos obedecer, ouvir atentamente aquilo que o teu líder, aquilo que o teu chefe lá no serviço, que ele está te dizer. Entenda, porque aqui Deus estava a falar para Josué: seja forte. Porque quando alguém está nos dizendo seja forte e tenha bom ânimo, é porque nós vamos encontrar outras dificuldades. E esta palavra, ele vai repetindo. Deus repetiu esta palavra por vários momentos. Aleluia. E a coisa ainda que me admira é no verso 9, onde ele diz: não tenho eu te ordenado. Aleluia. Eu acredito que Josué ainda duvidou. Por isso que Deus disse: não tenho eu te ordenado, seja forte. Aleluia. Porque não pode vir aqui uma pergunta, uma questão. É porque Josué talvez ainda ficou assim: mas vamos mesmo conseguir entrar? Vamos mesmo conseguir passar? Por isso que Deus disse: não te ordenei eu, seja forte. Ele está dizendo que não eu te ordenei, ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu fores. Quer dizer que Josué ainda duvidou. Aleluia. Não duvide com as palavras do Senhor. Não duvide com as promessas. Deus levanta valentes para estar em frente do povo. Do povo que estava aí com Josué. E a Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 9, ali a Bíblia nos diz também que Deus levanta alguém. Levanta Gideão. E ali diz que levanta-te, pois, e desce. Aleluia. Muitos também não querem descer. Porque quando Deus te fala desce, é para você ir ouvir. A promessa, olha, há segredos que você vai ouvir só quando você vai descer. Gideão, quando ele desceu, quando lhe disseram levanta-te, pois se temes, leva consigo o teu servo Pura e desce com ele e vais lá ouvir e você será forte depois de ouvir. Aleluia. Quer dizer que existe alguma coisa, um segredo, quando nós descemos, alguém que vai nos revelar, talvez até seja o próprio inimigo, vai falar e você recebe a revelação para você se fortalecer, para ter a coragem de você vencer os teus inimigos. Josué só conseguiu vencer os inimigos, derrotou os inimigos com 300 homens, porque ele soube descer e ouvir, obedecer. Quando ele desceu, é porque obedeceu e ouviu aquilo que Deus não poderia lhe transmitir, mas ele próprio poderia ouvir já dos próprios inimigos a declarar sobre a sua própria derrota. Existe inimigo, já está a declarar a derrota dele por causa das tuas orações. Aleluia. Por causa de você ter se levantado, por causa de você descer. Dobra o joelho, desça. E quando você orar, o teu inimigo ele já fica constrangido. Aleluia. É bom quando nós obedecemos a voz de Deus. Vamos obedecer a voz desse maravilhoso Deus. Há portas que vão se abrir só quando você obedece. Há portas
estão continuar fechado porque você não está a obedecer. Aleluia. Para terminar, eu quero falar aqui 4 verdades para a amada igreja. Queremos entender neste contexto: somente a presença e as ações de Deus pode garantir a vitória para o seu povo. Aleluia. O que pode garantir a vitória para o povo de Deus é a presença e as ações de Deus. Não importa. Deus não precisa de um número maior. Porque os que haviam morrido no deserto eram numerosos. Os que chegaram, que receberam a promessa para levar o povo, fazer chegar à terra prometida, eram apenas 2 que conseguiram chegar. Por isso, amada igreja, vamos, pelo um número pequeno de pessoas dedicadas, nós vamos conseguir passar e alcançar tudo aquilo que nós desejamos. Aleluia. Um número pequeno, dedicado, obediente, conseguimos alcançar. Gedeão, para alcançar vitória, não precisaram de um exército. 300 homens foram suficientes para destruir muitos. E porque até o próprio Deus já estava a dizer: não, se eu colocar muita gente, ir muita gente, vão se vangloriar dizendo que é pelas suas próprias mãos. Mas eu preciso apenas de 300 homens valentes, aqueles que vão lamber a água, que vão beber a água lambendo. Homens valentes. E nós desejamos no Ministério Comunhão em Plenitude homens valentes, mulheres valentes, para podermos atingir os objetivos, para podermos passar. Precisamos de homens e mulheres dedicadas. Aleluia. Segundo, a prontidão espiritual e a dedicação. E não pela quantidade ou pelo número maior de pessoas. A prontidão espiritual, quando nós estamos prontos espiritualmente. Por isso que Josué disse assim: santifiquem-se. Para podermos passar o Jordão, devem se santificar. Aleluia. A prontidão espiritual não vem numa pessoa que está andando em outros caminhos, que não está a obedecer. O Espírito só vem para aqueles que estão a lhe obedecer. Aleluia. Terceira verdade é que o único recurso e a força para enfrentar os desafios, crises, dificuldades da vida só se encontra em Deus. Aleluia. Por isso que ele está a dizer: posso tudo e todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes nós queremos usar nossa própria força, e com a nossa própria força vamos nos cansar, não vamos chegar onde desejamos. Mas quando existe a intervenção divina do Senhor, nós conseguimos alcançar a vitória. Aleluia. A quarta verdade: o orgulho de nossas próprias realizações pode nos destruir e impedir de receber plenamente o poder e ajuda da parte de Deus, conforme está escrito no livro de Provérbios 8:13. Aleluia. Quando nós nos orgulhamos, isso impede que nós possamos receber a intervenção divina do Senhor, a ajuda do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para a amada igreja, dessas 4 verdades,
se nós obedecermos, que é a primeira coisa que eu disse, nós podemos ser o que somos. Sem obediência, ninguém vai subir a outro nível. Por isso que Josué, se chegou onde ele chegou, é por questão da obediência. Sejamos obedientes para com a palavra, para com a voz do Senhor, para com os nossos líderes, para com os nossos pais, para com qualquer líder que Deus levantar no meio da igreja. Não importa se é líder da juventude, não importa se é líder do coral, não importa se é das crianças, se é nas mamás, mas nós precisamos obedecer, se submeter a Ele. Precisamos ser homens e mulheres humildes para podermos alcançar e passar para outras margens. Pode até haver dificuldade, mas aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso que Ele está a dizer: tende bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Ninguém vai alcançar a Deus, o reino, sem a obedecer. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia.